Fala pessoal, beleza? Francisco aqui mais uma vez e hoje nós vamos entender de uma vez por todas o que é esse modelo de pequeno sinal que a gente utiliza quando estamos trabalhando com transistor e em quais condições você pode aplicar essa teoria. Eu já peço que você vá curtindo esse vídeo, dê o seu like, compartilhe aí com seus colegas, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Nosso conteúdo está sendo sempre atualizado, sempre com temas bem importantes e fundamentais para você que quer aprender eletrônica de verdade. Da teoria dos semicondutores, a gente sabe que na polarização de corrente contínua para um transistor, a corrente de coletor ela vai ser uma função exponencial dessa corrente de saturação do transistor e da própria tensão térmica. Observe só o detalhe aqui que eu estou utilizando o I e o C maiúsculo para representar o valor da corrente de polarização do coletor do transistor, ou seja, a componente DC dessa corrente. Faz sentido então nós pensarmos que quando a gente adiciona um sinal, ou seja, um sinal em corrente alternada, nós passaremos a ter então uma corrente de coletor que vai ser função da tensão VBE de corrente contínua e da tensão VBE de corrente alternada. Esse VBE em corrente alternada é o que nós estamos utilizando aqui para representar o nosso próprio sinal em corrente alternada. Quando nós utilizamos as propriedades da função exponencial, a gente sabe que essa soma aqui na potência, no expoente, ela pode ser representada por uma multiplicação de potências de mesma base, no caso aqui a constante E. Então veja o que é que aconteceu. Nesse primeiro termo, IS vezes a exponencial de VBE de corrente constante dividido por VT, eu tenho a própria corrente de coletor em corrente contínua, aquela que a gente viu lá no início. Fazendo essa substituição, nós vamos chegar que a corrente de coletor, quando eu considero o sinal DC e o sinal AC, vai ser uma função da corrente de polarização, da corrente DC, e uma função exponencial lá do VBE de corrente alternada. Faz todo sentido, já que a corrente de polarização vai forçar um ponto de operação para esse circuito. Trabalhar com essa equação exponencial não é uma coisa muito simples, principalmente se a gente quiser fazer algumas manipulações. Só que utilizando uma ferramenta da matemática, a série de Taylor com a restrição lá de Maclaurin, a gente pode representar uma função exponencial conforme essa equação que nós estamos vendo aqui ao centro. Para a maioria das aplicações, nós não precisamos chegar tão distante na utilização de tantos termos dessa aproximação. Nesse caso aqui, nós vamos aproximar essa corrente de coletor utilizando só os dois primeiros termos da série de Taylor-Maclaurin para a nossa função exponencial. Então, fazendo essa substituição, então veja que agora eu vou fazer a substituição da exponencial dessa equação pelos dois primeiros termos da aproximação de Taylor-Maclaurin. Então, vou substituir a exponencial de VBE dividido por VT por 1 mais VBE dividido por VT, conforme eu estou apresentando aqui. Veja que agora a gente faz uma representação, obtém uma representação muito mais simples dessa equação, uma vez que eu tenho apenas operações matemáticas simples de adição, multiplicação e divisão. Mas quando é que isso aqui é válido, pessoal? Quando é que eu posso fazer esse tipo de representação, esse tipo de substituição de uma função exponencial utilizando os dois primeiros termos aqui dessa série de Taylor? Essa aproximação, pessoal, ela vai ser válida sempre que nós tivermos um VBE muito menor do que o VT. A temperatura ambiente, a gente sabe que o VT vale aí aproximadamente 25 mV. Então, na prática, nós vamos poder aplicar essa aproximação sempre que o VBE, o sinal em corrente alternada que nós estamos aplicando ao circuito, for menor do que 10 mV. Eu vou mostrar para vocês graficamente de onde é que vem esse valor desse 10 mV. Vou utilizar aqui o Octave para a gente encontrar uma aproximação do nosso sinal do transistor, da corrente de polarização do transistor. Veja o seguinte,
Em azul eu tenho o sinal real da corrente do transistor, aquele sinal que nós encontramos a partir de expressão com a exponencial. E em vermelho, as bolinhas em vermelho, eu tenho aqui a minha representação da aproximação com os dois primeiros termos da série de Taylor para esse sinal. Eu estou utilizando aqui, para ser um pouco mais preciso, a tensão térmica com valor de 25 milivolts, e aí vejo o seguinte: a gente obtém resultados muito próximos da tensão aproximada e da tensão real, sempre que nós temos valores de tensão menores do que os 10 milivolts, como a gente tinha visto lá na teoria. Então veja aqui, se eu analiso esse gráfico, veja que eu tenho praticamente até 5 milivolts de valor de tensão VBE, eu tenho um erro praticamente nulo entre o meu sinal real e o sinal aproximado. Quando eu chego a partir de 10 milivolts, observe que a diferença já vai aumentando exponencialmente conforme a gente conhece a característica da função da equação. Mas veja que até os 10 milivolts esse erro ele não é tão relevante. Ou seja, é a partir desse ponto que a gente consegue definir e consegue aplicar o modelo de pequenos sinais baseado na aproximação dos dois primeiros termos da série de Taylor para o transistor. Então eu vou transformar com isso um sinal de característica exponencial em um sinal com característica linear. Isso é uma vantagem enorme, tanto na parte da análise matemática, que a gente vai continuar vendo daqui a pouco, como principalmente na prática, como a gente vai ver em próximos vídeos em que eu mostrar a parte prática dessa teoria. Então, se eu agora reescrevo a minha equação da corrente de coletor, veja que o que é que eu vou ter? Eu vou ter, mais uma vez, a corrente de coletor, considerando as duas componentes, como sendo uma função da corrente de polarização, e outro termo que depende tanto da corrente de polarização quanto do sinal alternado, do sinal aplicado lá no nosso VBE. Nesse vídeo nós vamos focar apenas na parte alternada dessa equação, ou seja, eu vou trabalhar apenas com esse último termo dessa minha soma, que é onde eu tenho especificamente a influência do sinal alternado que está sendo aplicado ao transistor. Então, se eu pego somente essa influência, eu consigo definir que a componente alternada do coletor vai ser igual a IC vezes VBE dividido por VT. Dessa equação aqui, o que é que a gente pode tirar? A gente vai tirar daqui um dos parâmetros mais importantes na nossa análise de circuitos com transistor, que é a transcondutância do transistor. O que é essa transcondutância? É simplesmente a relação entre a corrente de coletor de polarização, ou seja, o sinal DC da corrente de coletor, e a tensão térmica. Então essa relação a gente vai chamar de transcondutância do nosso transistor. Então, do ponto de vista do sinal em corrente alternada, a gente pode dizer que o transistor vai ser uma fonte de corrente lá no coletor que é controlado por uma tensão. Por quê? No coletor vai surgir uma corrente que vai depender de quem? Da tensão VBE. E o parâmetro que relaciona essas duas grandezas é a transcondutância do nosso transistor. Expandindo essa relação para os outros dois terminais do transistor, nós sabemos que a corrente do coletor é igual à corrente da base vezes aquele parâmetro beta do transistor. Consequentemente, a corrente de base seria igual à corrente de coletor dividido por esse parâmetro beta. Num circuito linear, operando na região linear do transistor, nós vamos ter essa relação válida tanto para o sinal em corrente contínua de polarização quanto para o sinal em corrente alternada, o sinal AC. Fazendo as substituições conforme eu descrevo aqui no arquivo, que inclusive está para vocês baixarem esse arquivo aí na descrição do vídeo, veja que nós vamos encontrar mais uma vez que a corrente de base
vai ser uma função da corrente de coletor em corrente contínua, mais uma componente que depende do sinal alternado. Essa corrente que depende do sinal alternado, nós já vimos que ela pode ser dada por Gm, transcondutância do transistor, vezes o parâmetro VBE. Operando aqui mais uma vez com essa equação, nós vamos ter que a corrente específica do sinal alternado, ela vai ser dada por quem? Pelo segundo termo dessa equação aqui, GM-VBE dividido por beta. Então, nesse ponto aqui, nós passamos a definir um outro parâmetro, que é o parâmetro RP. Quem é o parâmetro RP? Imagine na equação da lei de Ohm, tensão igual a resistência vezes corrente. Como é que eu transformo essa equação nessa base aí da equação da lei de Ohm? Eu vou ter que o VBE vai ser igual a IB vezes beta dividido por GM. Beta dividido por GM, então é um parâmetro que tem unidades de resistência. Essa resistência nós vamos definir como sendo a resistência RP. E essa resistência RP, ela é conhecida como resistência de entrada do nosso transistor, aplicada quando nós temos a condição de pequenos sinais. Essa condição que a gente está estudando nesse caso aqui. Então, ela é a resistência do transistor quando nós observamos o transistor da base para o emissor. Fazendo algo semelhante para a corrente de emissor, nós vamos ter que a corrente de emissor vai ser igual à corrente de coletor dividido pelo parâmetro alfa, tanto para a parte de corrente alternada quanto para a parte de corrente contínua. Na parte da corrente alternada, a gente já sabe que isso aqui vai depender da corrente IC de polarização, ou seja, a componente DC, e do sinal VBE. Então, operando apenas com a segunda parcela dessa equação, nós vamos ter que o sinal da corrente de emissor em AC vai ser dado por essa equação, IC dividido por alfa vezes VBE dividido pela tensão térmica. IC dividido por alfa é a própria corrente de emissor em corrente contínua de polarização. Então, mais uma vez, o que é que nós vamos ter? Pensando naquele formato da equação da lei de Ohm, tensão igual a resistência vezes corrente, veja que eu vou ter VBE é igual a IE vezes VT dividido pelo IE de polarização. Então, o termo VT dividido pela corrente de polarização do emissor vai ser definido mais uma vez como uma resistência, a resistência de emissor de pequenos sinais. Veja então que nós acabamos de definir dois parâmetros com unidade de resistência. Mas existe, pessoal, uma relação entre esses dois parâmetros, entre a corrente RP e a corrente RE. De onde é que vem essa relação? Veja que nos dois casos nós utilizamos VBE igual a RE vezes IE, e aqui em cima VBE igual a RP vezes IB. Então, se eu estou utilizando o VBE como o termo à esquerda dessa igualdade, quer dizer que o RP vezes IB tem que ser igual ao RE vezes IE. Fazendo essa substituição, ó, veja que eu coloquei aqui o VBE é igual a RP vezes IB e que também é igual ao RE vezes o próprio IE. Quem é o IB? IB é IC dividido por beta. Como eu estou trabalhando aqui com a componente AC, é a componente IC também em corrente alternada. Quem é a corrente IE? É IC dividido por alfa. Lembrando lá da definição de alfa, alfa é igual a beta dividido por beta mais 1. Fazendo as substituições, nós vamos chegar no resultado de que a resistência RP é RE multiplicado por beta mais 1. Então veja que eu tenho essa representação aqui para esses dois parâmetros de resistência. É uma relação que nós encontramos entre a resistência de entrada e a resistência do emissor do transistor. Tudo bem, então defini aqui qual é o meu critério para dizer que o meu circuito ele está operando na condição de pequenos sinais. Encontramos esses parâmetros de transcondutância e de resistências.
Mas só que na prática, quando nós vamos utilizar os modelos de pequenos sinais, a gente sabe que nós temos basicamente dois modelos. Um modelo chamado modelo de π híbrido e um modelo T. Então agora a gente vai mostrar a vocês que esses dois modelos eles são equivalentes. Eles são equivalentes de que forma? Se eles são equivalentes, eu tenho que ter todas essas relações matemáticas entre tensão, corrente e resistência que nós demonstramos para os três terminais do transistor válidas tanto no modelo π quanto no modelo T. Então no modelo π, o que é que a gente vai representar? Nós representamos a resistência de entrada do nosso transistor, o Rπ, e representamos lá na corrente de coletor uma relação entre o beta e a própria corrente de base. Fazendo aqui, se a gente analisar esse circuito, é bem simplesinho de verificar que a corrente de emissor vai ser a soma da corrente da base mais a própria corrente de coletor. Só que o que é que acontece aqui, pessoal? Quem é a minha corrente de base? Se a gente observar lá na nossa relação, a corrente da base ela pode ser dada como uma relação entre o sinal aplicado lá no VBE e a resistência de entrada, Rπ, a resistência que está conectada aqui nesse ponto do transistor. E a corrente de coletor, a gente sabe que ela vai ser um parâmetro em função da transcondutância do transistor, como nós encontramos nesse ponto aqui. Corrente do coletor vai ser o nosso Gm vezes VBE. Mais uma vez, o sinal conectado ao meu transistor. Observe que nessa soma, então, eu tenho o quê? IC aqui no primeiro termo e B aqui no segundo termo, os dois representados de modo que eu tenho o VBE como um parâmetro comum. Colocando esse VBE em evidência, eu vou reescrever a equação dessa maneira. Só que, dentro do parêntese, veja que eu fiquei com Gm mais 1 sobre Rπ. Lembra que Gm é igual a beta vezes Rπ? Por quê? Gm é igual a beta vezes Rπ. Se a gente for verificar aqui, Rπ é igual a beta dividido por Gm, só fiz aqui um rearranjo na minha equação, então posso reescrever esse Gm como beta dividido por Rπ. Então agora dentro do parêntese, todos os termos estão dependendo do Rπ no denominador. Então posso simplificar aqui essa equação fazendo a parte interna do parêntese igual a beta mais 1 dividido por Rπ. Mas vamos lembrar, a gente acabou de ver uma relação entre Re e Rπ, que é o quê? Rπ igual a Re vezes beta mais 1. Vou substituir. Onde tem Rπ, vou substituir por Re vezes beta mais 1. Então, beta mais 1 que está no numerador, posso simplificar com beta mais 1 do denominador, e aí eu tenho que a corrente de emissor vai ficar sendo igual à corrente VBE dividido por Re. Ou seja, utilizando o modelo π, nós validamos essa expressão, essa metodologia para esse circuito aqui com transistor. Então o modelo vale para coletor, base e agora a gente comprovou que também vale para o emissor. Então o circuito π vale também para esse. Beleza? Falta agora só ver o segundo modelo, o modelo T. No modelo T, nós não vamos mais representar a resistência de entrada, vamos representar agora a resistência aqui do emissor. Mais uma vez, como é que os cálculos vão se iniciar? Do jeito mais simples possível, dizendo que a corrente de emissor é igual à soma das correntes de base mais a corrente de coletor, como eu coloquei aqui. Corrente de coletor, até como a própria fonte de corrente dependente nos sugere aqui, ela é dada por Gm vezes VBE, transcondutância do transistor, vezes o sinal que está sendo aplicado aqui no nosso resistor Re. A corrente do emissor, a gente pode representar essa corrente do emissor como sendo VBE dividido por IE. A
Acabamos de ver na demonstração lá do modelo π. E a corrente de base, então, quando eu reescrevo essa equação, a corrente de base passa a ser VBE dividido por RE, menos esse termo aqui que depende do GM vezes VBE, que é a nossa corrente de coletor. Veja mais uma vez, ó, tenho dois termos relacionados por uma subtração agora, mas os dois dependem da tensão VBE. Colocando o VBE mais uma vez em evidência, eu vou ter que o IB vai ser igual a VBE vezes 1 dividido por RE menos o GM. Substituindo esse RE aqui, ó, lá pela relação que eu tenho do RE e do Rπ, o que é que a gente vai encontrar? Que o RE é igual a Rπ dividido por beta mais 1. Quando eu organizo essa equação, a gente vai ter que o VBE, aliás, que o IE é igual a VBE, que multiplica beta mais 1 dividido por Rπ, menos GM. Quem é GM? Acabamos de trabalhar também com GM como sendo igual a beta dividido por Rπ. E aí veja a mágicazinha acontecendo agora, quando eu substituo o GM por beta dividido por Rπ, todos os dois termos aqui dentro do parêntese ficam divididos por Rπ, então eu posso simplificar, e aí o que é que eu tenho? Beta mais 1 menos beta é igual a 1. Cancelo um beta com o segundo beta. Então eu vou ficar com IB é igual a VBE dividido por Rπ. Ou seja, o modelo T, que foi o modelo que nós encontramos quando representamos apenas a resistência de emissor, a gente consegue comprovar então com isso que ele é válido também para a corrente de coletor. Então assim a gente consegue mostrar, pessoal, que esses dois modelos podem ser aplicados aí para o nosso circuito de pequenos sinais com transistor. Com isso a gente finaliza esse vídeo, espero que todo mundo tenha gostado. Se você gostou, já peço que você curta esse vídeo, compartilhe aí com seus colegas, se inscreva no canal, que nós estamos trazendo conteúdo bem importante, bem relevante para você que quer entender a eletrônica de verdade. Valeu e até o nosso próximo vídeo.